Olá, pessoal. Eu vou aproveitar aqui o nosso livro texto, o capítulo de distribuição normal. Os autores fazem uma primeira apresentação de cartas de controle, vamos exercícios, e eu vou então incluir na nossa discussão um pequeno grupinho de cartas de controle que vocês podem construir facilmente no Excel. Então, aqui eu tenho a primeira proposta. Eu já comentei isso na aula gravada mais recente, mas vou dar mais atenção aqui nesse vídeo. Vejam só, a situação é a seguinte: temos uma determinada produção dentro de uma indústria, pode ser aqui, no caso, indústria química, por exemplo, onde, de acordo com a política de qualidade da empresa, de tempos em tempos, pode ser de hora em hora, é medido em determinado processo químico a viscosidade de determinado líquido. E essa viscosidade, o objetivo aqui é acompanhar o comportamento dessa viscosidade para verificar se essa medida que é considerada importante, ela está sob controle do seu ponto de vista estatístico. E uma das principais aplicações do controle estatístico de processos são as cartas de controle. Então, nesse vídeo, eu vou dar uma reforçada com relação a como construir uma carta de controle para medidas individuais. E isso apareceu no capítulo 5 do nosso livro. Então, aqui, por exemplo, tem, historicamente, 15 medidas individuais. Supor que a medida tenha sido criada a cada turno ou a cada hora. A política de qualidade da empresa é que estabelece isso. A nossa carta de controle vai precisar de uma linha central representando o valor médio dessas medições, e aqui eu já tenho a média. E duas linhas, uma imediatamente abaixo, limite inferior, e outra imediatamente acima, limite superior. A linha central vai estar afastada do limite inferior a 3 desvios padrão. Isso tem a ver com o nosso assunto de distribuição normal, onde nós podemos dizer que existem valores muito afastados do valor médio, quando esses valores são afastados a 3 desvios padrão, ou para menos ou para mais. Então, a nossa linha central aqui vai corresponder ao valor médio. Já está calculado, eu só vou buscar ele aqui. Vou fixar o endereço para arrastar. Fixar o endereço com F4 para arrastar. Então, é com esses valores repetidos aqui que eu vou construir um gráfico com uma linha central. A linha que vai ser o limite inferior vai se localizar abaixo da média, a 3 desvios padrão. E eu já calculei o desvio padrão nessa célula aqui à parte. Então, o limite inferior, ou a linha que é o limite inferior, vai ser localizado como a média dos 3 desvios padrão. Eu vou fixar esses dois endereços para arrastar a fórmula. Então, aqui eu tenho o limite inferior da nossa carta de controle. E o limite superior vai estar acima do valor médio, 3 desvios padrão. Então, 3 vezes o desvio padrão. Então, da mesma forma, eu vou fixar esses dois endereços e arrastar.
Então, eu tenho agora o seguinte, uma carta de controle com a linha central, limite inferior e limite superior, e as medições realizadas. Então, a partir dessas 4 colunas selecionadas, eu vou pedir um gráfico. Dentre os gráficos recomendados, é esse aqui que me interessa. É esse que vai me oferecer o desenho da carta de controle. Vou aqui só mexer um pouquinho no eixo, para a carta ficar um pouquinho mais tranquila. Vou jogar o limite inferior para 32. Tá aqui. Então, não vou fazer nenhum embelezamento, nenhum título do gráfico, mas temos aqui a nossa carta de controle para medidas individuais. Supondo aqui que essas medidas tenham sido medidas no processo químico, medidas de viscosidade. Ok? O que eu estou aqui representando seria uma situação hipotética onde essa carta de controle ainda não existia e está sendo implantada pela primeira vez. E nessa primeira fase, o que nós temos que obter são essas 3 linhas, o limite superior, a linha central e o limite inferior. E como é que funcionaria a próxima fase? A cada instante, daqui para frente, seria retirada mais uma medição e essa medição se transformaria em mais um ponto aqui nessa carta de controle. Ok? Como nós vimos lá no capítulo 5, um ponto que ultrapasse o limite superior ou um ponto que ultrapasse o limite inferior é um indício de que o processo fugiu do controle estatístico. Um processo que está estatisticamente controlado é aquele em que os pontos se alternam, mas não necessariamente de forma perfeita, mas se alternam em torno da linha central e não ultrapassam nem o limite superior, nem o limite inferior. Okay? Então, nesses 15 primeiros registros, nós poderíamos dizer que o processo se apresenta sob o controle estatístico, mas essa avaliação é contínua. Então, a cada instante é retirada uma nova amostra, é feita uma nova medição e, mantidas essas 3 linhas, mantidas as localizações da linha central, do limite inferior e do limite superior, então daqui para frente apenas são retiradas novas medições e são registrados nessa carta de controle, agora da esquerda para a direita, a linha do tempo. Então, se o próximo ponto número 16, ultrapassar o limite superior ou ultrapassar o limite inferior, temos um indício de que o processo fugiu do controle estatístico. Enquanto os próximos pontos se mantiverem dentro desse limite, a princípio está tudo ok. Embora existam comportamentos também pouco esperados que o nosso livro texto comenta. Por exemplo, uma sequência muito grande de pontos, como por exemplo 9 pontos, abaixo da linha central, de forma ininterrupta, ou acima da linha central, também seria um comportamento apresentando um forte indício de que o processo fugiu do controle estatístico. Ok? Então, o que eu quero de vocês, a primeira etapa é se habilitarem a construir uma carta de controle como essa para medições individuais. Ok? Eu passaria para vocês essas primeiras medições, que poderiam ser 15, 20, 30, 40. Vocês construiriam esse primeiro esboço da carta de controle com a ajuda do Excel. Ok?